Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa transmissão. Em Atos 27, versículo 20, você que não tem a Bíblia, quiser acompanhar conosco aqui na projeção. E nem sol, nem estrelas aparecendo por muitos dias, e uma não pequena tempestade nos pressionando, perdemos toda esperança de sermos salvos. Coloca a sua Bíblia no seu assento. Mais um minuto, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nesta noite nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nesta noite, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça e que Teu Espírito Santo possa falar aos corações da Tua igreja. Que tudo aquilo que impede essa pessoa de compreender e receber a Tua palavra seja dissipado em nome de Jesus. Que os ouvidos e os olhos espirituais se abram nesta noite. Que o entendimento venha a ser revelado, Pai, em nome de Jesus. E que a Tua palavra possa produzir frutos nos corações nesta noite. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus. Amém, Jesus. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Nesses dias vocês têm percebido que tem chovido bastante. E quem acha os dias chuvosos tristes? Diga, misericórdia. Tem alguém que acha os dias chuvosos tristes? Fala assim, nossa, quando amanhece assim nublado, chovendo, parece que o dia está triste. Eu particularmente, eu acho os dias com sol mais alegres, né? E geralmente nessa época de finados, dia de finados, sempre é um dia que chove muito, né? Parece que o dia fica triste. Então, você imagina, né? Você fala assim, não, mas hoje choveu, tudo bem. Só que vários dias chovendo, vários dias com o céu escuro, vários dias sem o sol aparecer, as pessoas naturalmente se sentem mais tristes. E aqui é como se não tinha sol, não tinha ânimo, não tinha estrelas, não tinha esperança. E talvez assim a sua vida se encontra. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele tem uma saída para você. Amém? Às vezes não entendemos o porquê de certas coisas acontecerem. Mas o pare também é uma resposta de Deus. Assim como o não, também é uma direção de Deus para as nossas vidas. Então tem situações que nós perguntamos assim para Deus, por que Deus? Quando na verdade, Deus é que pergunta, por que meu filho? Então a gente tem que entender exatamente quando a gente está passando por uma tempestade. E aqui, nesse texto que nós lemos, Paulo ele estava passando por uma tempestade, por um naufrágio. E às vezes a gente pergunta, por que Deus? Por que eu estou passando por isso? Quando na verdade, muitas vezes Deus fala, filho, por que você foi por esse caminho que eu disse para você não ir? Por que você fez isso? Então eu vou dar um exemplo aqui. Tá, eu vou chamar a Cassi aqui. Vem, Cassi, me ajudar a pregar hoje. Cassiane, meu voluntário. Tá? Aí eu vou falar assim para Cassiane, tá? Cassiane está orando, pedindo uma direção de Deus. Aí eu vou falar assim para Cassi, Cassiane, ó, não vai para a direita, porque ali tem um buraco, você vai cair, entendeu? Você vai para a esquerda, tá bom? Você entendeu? Aí o que a Cassi vai fazer? Gente, vamos ajudar a Cassiane, né? Oh! Vamos ajudar a Cassiane. O que a Cassiane fez? Teimosa. Aí depois que ela cai no buraco, ela vai dizer o quê? Socorro, Deus! Por que Deus? Aí Deus fala assim, por que Cassiane? Que você foi para a direita, Cassiane. Hã? Por que Cassiane? Então a gente tem que entender. Obrigada, Cassiane. Vamos aplaudir a Cassiane, gente. Cassiane merece, né? Cassiane faz parte do Ministério de Teatro da igreja. Só falta atuar, né, Cassiane? Brincadeira. Mas às vezes a gente fica questionando a Deus. Por que Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que Deus?
Quando na verdade Deus pergunta: por quê? Por que você tomou essa decisão? Por que você insistiu num namoro que não era meu para sua vida? Por que você aceitou aquela proposta que você sabia que ia te afastar de mim? Por que você tomou essa direção? E às vezes a tempestade, ela pode ser realmente fruto do que a gente escolheu. E aqui Paulo, ele começa uma viagem para Roma. E aí Paulo está indo como prisioneiro para ser levado, para ser julgado em Roma. E quando ele está indo no navio, ele passa com aqueles prisioneiros, e ele estava a cargo de um centurião romano chamado Júlio. Era como se fosse um esquadrão de elite, né, para levar Paulo de navio até Roma. E aí, entre Cesareia e Roma, começam a ter ventos contrários, porque era um período que não era muito propício para a navegação. Quando encerrava setembro, começava outubro, eles já começavam a preparar para encerrar as navegações. Principalmente novembro e dezembro não dava para navegar porque tinha muita tempestade. E os ventos já eram contrários. Então Paulo percebeu que aquela viagem ia ser danosa para ele e para os companheiros. Então Paulo, como além de ser um homem sábio, era um homem de Deus, ele disse: gente, eu acho melhor a gente parar aqui em Bons Portos, que era o nome de um porto que havia lá, e não vamos prosseguir viagem, porque se a gente prosseguir viagem, certamente essa viagem vai ser danosa para todos nós. Essa viagem é muito arriscada, é muito perigosa. E aí os ventos eram contrários e eles estavam cansados, remando contra o vento. Mas o centurião Júlio, ele preferiu ouvir mais o que o capitão e que o dono do navio falavam do que Paulo. No verso 11 do Atos 27, diz exatamente isso. O versículo 11 fala isso. Mas o centurião acreditava mais no capitão e no dono do navio do que nas coisas que Paulo falava. E às vezes a gente vê isso, né? As pessoas acreditam mais. Eu acredito mais no meu amigo, fulano entende de economia, o fulano entende de loja, o fulano entende disso, mas o fulano não entende nada de coisa espiritual. O fulano não tem comunhão com Deus. E aí, Júlio, ele gostava de Paulo, mas ele ficou dividido, ele precisava decidir. Ou ele ouvia Paulo e prosseguia ignorando a direção do vento, ou eles iam parar ali até o tempo melhorar. E às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, quando vocês estão, já aconteceu de no meio do caminho de uma viagem começar uma tempestade muito forte e você ter que parar e esperar melhorar. Já aconteceu isso com vocês? Aí se você insiste é pior, porque você não enxerga nada, a chance de acontecer um acidente é muito grande. Já aconteceu isso conosco, que a gente teve que parar no lugar porque estava chovendo muito. E isso é pedir sabedoria para Deus, porque muitas vezes a gente quer varrer a casa quando está ventando. A gente quer ignorar a direção do vento, contar as coisas na hora errada. Agora eu vou falar com o meu chefe, pedir um aumento no dia que ele está encapetado, no dia que deu tudo errado, você vai lá e vem com mais essa. Ou você vai falar com a sua esposa quando ela está de TPM, brigar com ela. Você quer morrer? Tem a hora certa. Os homens dizendo verdade. Gente, pensa baixo aí, tá? Por favor, não vamos criar uma contenda aqui dentro da igreja. A mulher já está virada no girar e você já vem falar, estressar, né? Agora não é o momento, agora é o momento de você chegar com flor, com chocolate, mandar um pix, né? As mulheres digam: oh, glória. Aí pronto, amansou a fera. Aí você já vem despejar a raiva e vice-versa para o homem também, né? A mulher, o homem está cansado, a mulher já vem falar: por que você fez isso? Aí o homem vai comprar pão, nunca mais volta, porque não aguenta mais, chega em casa, é um inferno, cheguei no inferno. Não, a nossa casa tem que ser um pedacinho do céu, amém? Então às vezes a gente quer ignorar, às vezes os sinais ali, gente, os sinais estavam claros no céu, que aquela tempestade, que ia cair chuva. E Paulo orientando, mas não, o comandante é experiente, o dono do navio não vai querer perder um navio. Gente, não era qualquer navio, tá? Tinha 276 pessoas a bordo, fora as cargas, os trigos, os alimentos, então era um mega navio. Então o comandante e o dono do navio seriam o primeiro a estar preocupado de colocar o navio dele diante de uma tempestade. Mas Paulo avisou, assim como a pessoa às vezes está sendo agredida no namoro, aquele trabalho já está dando sinais que
é uma furada e a pessoa continua teimando, como a Cassiane fez. Deus está falando, vai para a esquerda, e ela insiste em ir para a direita. E depois que ela cai no buraco, às vezes a gente quer culpar a Deus. Então a gente tem que saber a hora certa. E ali era uma época de ser evitada a navegação. Já viu, às vezes, esse fim de semana choveu muito, né? E aí eu vi que o tempo estava feio. Aí vai lá Mateus lavar o carro, junto com o Anderson. Eu falei, isso que é vontade de lavar o carro, né? Aí eu fiquei brincando com ele, né? Eu falei, aí começou aquele temporal, aí vai o Anderson ajudar ele, vem os dois para cá. Eu falei, não, vocês estão de parabéns. Vocês querem lavar o carro com o tempo nublado, né? Mas às vezes acontece. E aí, isso aqui vai acontecer, você vai perder seu serviço, né? Mas ele foi lavar, deixou bonitinho, né, Mateus? Mas agora ele já sabe, né? Tá nublado, não dá pra gente querer lavar o carro. Inclusive, gente, hoje agora eu tive um flashback, porque hoje eu reencontrei alguns irmãos aqui, né, da época do prédio da Copa Trabalho, né? Nossa irmã Eva, seja bem-vinda, Pri também, que nós amamos muito. E o Tony, que isso, Tony? Você cresceu demais, Tony. Você tomou fermento, rapaz. É igual o Mateus. Vem cá, Tony, vem cá. Vou mostrar aqui você e o Mateus. Gente, o Tony veio para a igreja pequenininho, né, Tony? Sobe aqui, Tony. Sobe de cá. Mateus, sobe de cá. Vamos ver. Gente, olha. Não precisa subir, né, Tony? Vem cá, vem aqui do meu lado. Só para você ver. Ó, quando eu precisava de alguém para fazer o Golias. Vem, Mateus, vem. Gente, esse menino, vocês querem ter filhos bonitos e altos? Venham para a comunidade cristã em Campo Grande, entendeu? Os pais são nanicos, mas os filhos, eu não sei o que acontece com esses meninos, né, Tony? Que bom te ver de novo. Eu tenho uma foto do Tony, do Mateus, da Sara, da Clarinha, do Davi, tudo pitiquinho assim, lá no altar da Copa Trabalho, cheio de balãozinho, eles tudo pequenininho. O Tony já era o maiorzinho, já. Mas tá vendo, gente? Olha o tamanho que esse menino tá. Seja bem-vindo, viu, Tony? Deus abençoe, viu? Você tá com quanto de altura, Tony? 2 metros. Meu Deus. Rapaz. Aí, Mateus, você tá com 83, hein? Esses meninos são altos, gente, dessa igreja. Que é isso? Mas é um prazer rever vocês aqui, viu, Pri? Uma alegria ter vocês aqui. Fiquem, tá? Aqui essa igreja tem unção que quem chega não quer mais ir embora. É de verdade, porque quando dá o horário de ir embora do culto, a Cassiane fala, chega! Começa a apitar, fecha a porta para ver se a gente vai embora. Então aqui, gente, voltando aqui à palavra, eles precisavam decidir se eles iam prosseguir ou se eles iam parar ali. Por quê? Porque a próxima fase dessa viagem, eles tinham um temporal esperando eles, mas não era qualquer temporal. Era um furacão chamado Euroaquilão, que é o vento leste se encontrando com o vento norte. Eram ventos contrários que iam se encontrar e formar aquele furacão no meio do mar. Você imagina, gente, eu não gosto muito de ficar no meio do mar, mas você imagina, não sei se você já viu vídeo de tempestade, as pessoas no navio, é desesperador. Então você imagina Paulo, o desespero dele, né? Deus já falando com ele o que ia acontecer, a vontade dele pular daquele barco, né? Imagina o que vai acontecer. Então ia ter esse furacão. Então tem tempestades que nós escolhemos para a nossa vida. E a Bíblia fala de um homem que escolheu uma tempestade na Bíblia, Jonas. Jonas no capítulo 1, Deus manda ele ir para Nínive, ele resolve ir para Tarsis. E aí ele vai e paga passagem para fugir de Deus. E o versículo 3 de Jonas 1 fala justamente isso, que ele pagou passagem para fugir da presença de Deus. Gente, tem gente que paga passagem para fugir da presença de Deus, é incrível. Aonde você vai fugir, meu filho? Onde que você vai se esconder? Então, tem escolhas nas nossas vidas que nos levam para longe de Deus. E o capitão, ele permitiu que Jonas entrasse no barco. E quando Jonas entra no barco, o barco começa a passar uma tempestade tão forte que o barco quase se destrói. E aí eles descobrem que o causador da tempestade era Jonas. Jonas estava causando aquela tempestade na vida deles. Então, às vezes acontece isso na nossa vida também, porque às vezes a gente está abrigando Jonas dentro do nosso barco. E aqui é um conselho para as nossas vidas hoje, falando de tempestades que a gente passa, tempestades que nos escolhem e tempestades que nós escolhemos passar. Então,
Às vezes nós cometemos o erro de abrir a porta da nossa vida para pessoas que nós não conhecemos direito. Pessoas que só causam tempestades nas nossas vidas. E às vezes você abre a porta da sua vida para pessoas que só causam tempestade no seu barco. E isso tem causado tantas perdas. Você tem aberto mão de tantas coisas, da sua paz, da sua alegria, às vezes das suas conquistas, coisas que você não, para proteger quem você não deveria proteger. E isso nos esgota emocionalmente. O erro do capitão do navio foi manter Jonas do barco, a partir do momento que ele sabia que Jonas era a causa da tempestade. E isso quase custou o navio. Decidir quem vai permanecer na nossa vida significa entender o propósito de Deus para nós. Enquanto você protege Jonas, que é o culpado da tempestade, você acaba jogando cargas valiosas do seu barco. Você acaba jogando fora a sua paz, a sua vontade de viver, a sua alegria. E às vezes você tem pensado: eu já perdi tantas coisas na minha vida, eu já passei por tantas coisas e nada cessa essa tempestade. Mas dá uma olhadinha no porão, porque Jonas, o causador da tempestade, estava dormindo no porão. E no porão é onde a gente coloca coisa estragada, coisas que a gente quer esconder. Então dá uma olhadinha no porão da sua alma, vê se não tem algo que está causando tempestade na sua vida. Pecados, murmurações, mágoas, sentimentos ruins que vão trazer tempestade para a sua vida. A única coisa que cessou aquela tempestade foi o posicionamento do capitão de tirar Jonas no navio. E assim, muitas vezes, o milagre que você procura pode estar no posicionamento que você não toma. E que Deus está esperando de você. Então Deus fará com que o seu posicionamento no meio dessa tempestade traga provisão e recomeço para a sua vida. É o seu posicionamento, o posicionamento daquele capitão de tirar Jonas de lá, e o posicionamento de Jonas de obedecer à voz de Deus, foi que cessou a tempestade na vida de todos eles. Então existem coisas, tempestades que só vão cessar na sua vida quando você tirar o Jonas, tirar aquilo que está causando aquela tempestade. Ai, meu problema é financeiro, nunca saio dessa tempestade. Então às vezes você vai ter que tirar cartões de crédito, você vai ter que tirar gastos desnecessários. Ah, eu preciso de um alívio financeiro. Então tem coisas que a gente pode abrir mão, tem coisas que a gente não pode. Tem coisas que não são necessárias. Ah, por que eu fiz isso? Por que eu me endividei de novo? Por que eu entrei num relacionamento de novo sem direção de Deus? Por que eu escolhi errado de novo? E aí a gente traz tempestades para a nossa vida que a gente não precisaria passar. E tempestades que muitas vezes podem custar o nosso navio, podem custar a nossa paz, a nossa alegria. Por isso é muito importante você buscar a direção de Deus antes de você tomar uma decisão. Falar com o Senhor: Senhor, é da tua vontade? E às vezes tem pessoas que pedem oração, pedem conselho, pedem ajuda, só que a gente fala e às vezes a pessoa não acredita, ou acredita e faz exatamente como a Cassiane fez aqui na demonstração. E aí eu me lembro de uma pessoa que ela estava bem assim, estruturada profissionalmente, Deus estava abençoando a vida dessa pessoa. E aí, de repente, essa pessoa recebeu uma proposta para ir para uma outra cidade. Essa pessoa começou a ouvir conselhos e conselhos e conselhos e conselhos que não vinham do Senhor. É como Paulo aqui, né? Ele está dando um conselho de Deus, e o dono do navio está dando outro conselho, o comandante está dando outro conselho, e Paulo, ele precisa decidir. Paulo não tem poder de decidir. Quem tinha que decidir era Júlio, o centurião. E o centurião, ele que estava guardando o barco, guardando os prisioneiros. E aí eu lembro que ela pediu oração, e aí nós oramos, pedimos tanto a direção de Deus. Gente, diante de Deus, me deu uma tristeza tão grande quando eu orei. E a palavra falava nitidamente que essa pessoa ia passar necessidade.
se ela tomasse aquela direção. E aí eu falei assim, olha, você não quer orar e falar com Deus? Ah, eu não acredito que Deus fala, eu não acredito nisso, porque é assim, é assado, porque é assim, porque nesse lugar, profissionalmente, é um lugar que está todo mundo crescendo. E parece que nada do que eu falava, essa pessoa escutava. Parecia que eu estava falando com a parede. E começou a me dar uma tristeza tão profunda, eu falei assim, olha, pelo que Deus está falando aqui, o conselho que eu tenho para te dar, não vai, você estava fazendo uma péssima escolha para a sua vida. E aí essa pessoa, eu me lembro que ela começou a dar risada. E assim, de verdade, eu não vou ganhar nada com isso se ela ficasse ou se ela fosse embora. Não ia interferir em nada na minha vida. Mas a minha tristeza era ver que Deus estava falando e ela estava ignorando. E não é porque era eu, não, mas é porque era a voz de Deus. E às vezes a gente faz isso com a voz do Senhor, quando a voz dele não fala o que a gente quer ouvir. Ah, Deus falou no meu coração, enganoso é o coração do homem. Deus pode até falar no seu coração, mas se o seu coração não estiver em acordo com a palavra, não é Deus que está falando, é a sua emoção. O próprio Jesus disse no Getsemane, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. A vontade de Jesus não era passar por aquilo, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Então o nosso coração muitas vezes não vai querer ouvir aquilo. A gente quer ouvir aquilo que vai satisfazer o nosso ego, que vai confirmar aquilo que a gente quer. E muitas vezes Deus não vai confirmar o que a gente quer. Que bom se for igual o que a gente quer. Mas muitas vezes a nossa vontade e a de Deus não coincidem. E aí nós temos que ter força para renunciar. Força para dizer, Senhor, faça a sua vontade. Faça a sua vontade na minha vida. Cumpra, Senhor, o teu propósito. Uma pessoa disse assim para mim, pastor, eu estava orando pela minha vida sentimental, conheci uma pessoa, eu comecei a orar e a pessoa desapareceu. Aí eu ainda brinquei e falei, sabe por que ela desapareceu? Porque se ela ficasse, você não ia aguentar. E Deus, Ele leva para longe, porque você está orando. Porque Deus sabe, conhece a nossa fraqueza. Ele sabe o que a gente aguenta. Mas se você está orando e pedindo direção de Deus, esteja preparado para a resposta. Esteja preparado para aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Esteja preparado. Porque é um cuidado, é uma proteção de Deus para a sua vida. Igual quando uma mãe, um pai fala para o filho. É porque ele quer o bem, ele quer o melhor. E Deus é um pai de amor, é um pai amoroso. Só que eles não quiseram ouvir o que Paulo disse. E o navio começou a sacudir. O navio começou, aquelas ondas começaram a bater no navio. Veio aquela tempestade, veio aquele furacão no meio do mar. Eles começaram a entrar em desespero. Eles não conseguiam mais ver o sol, nem as estrelas. Era noite o tempo todo, porque eles estavam perdidos. Eles não sabiam onde eles estavam. Eles não sabiam quando que ia parar de chover. Eles não conseguiam ver, não tinha estrela, não tinha sol, não tinha lua, só aquele céu preto, parecia que era noite o tempo todo. Eles não conseguiam comer, porque aquele barco balançando dava uma náusea terrível, uma tontura terrível. Ninguém conseguia comer, todo mundo desesperado, pensando o que a gente vai fazer, onde que a gente vai parar. Todo mundo entrou em pânico no barco. E eles ficaram ali 14 dias nessa situação. E que para eles parecia uma eternidade. E aí, no verso 15, Paulo disse assim, que chegou uma hora que eles não podiam mais lutar contra o vento. Eles estavam tentando remar, eles estavam tentando conduzir o barco, eles estavam tentando continuar, mas chegou uma hora que não deu mais. E às vezes quando a gente desobedece a Deus e sai da direção de Deus, você está remando contra o vento. Você está lutando com a força do seu braço, você está indo sem direção. Vai chegar uma hora que a sua vida perde o controle.
Eu aceitei essa proposta, desde que eu aceitei isso, a minha vida começou a desandar. Agora eu perdi o controle das minhas finanças. Agora eu perdi o controle do meu casamento. Agora eu perdi o controle na minha casa. Agora eu não sei mais para onde eu vou. Eu estou perdido. E é isso que acontece quando a gente está sem direção de Deus. E tem muitas pessoas que pensam assim: se eu decidir navegar, igual essa pessoa que eu orei, e para minha tristeza, aconteceu exatamente isso com essa pessoa. Ela passou fome. E ela teve que voltar para trás. Só que as oportunidades que se abriram lá atrás não se abriram novamente. E não foi a primeira pessoa. Eu lembro de uma outra pessoa que aconteceu a mesma coisa. Começou a passar fome. Estava bem empregada, bem estabelecida. Caiu numa proposta terrível. A ponto de chegar e falar assim: você pode me arrumar R$10? Uma pessoa que tinha dinheiro para tudo, se sentiu numa situação de humilhação. Será que Deus queria? Deus sabe todas as coisas. Deus sabe, e a gente que não sabe. Então ela tomou uma decisão errada. Então tem gente que pensa: se o meu navio naufragar, Deus vai me salvar. Deus pode te salvar, sim. Só que infelizmente Deus não livrou eles do problema, porque eles ficaram sem comer há dias. O navio foi totalmente destruído. E esse não era o desejo de Deus. Deus, ele pode salvar a sua vida, mas as consequências da viagem estarão lá. Às vezes você fala: não, eu entrei no relacionamento, não era de Deus, mas agora temos um filho. E agora? A consequência da viagem está lá. E aí isso vai causar um dano tanto para a sua vida, quanto principalmente para a criança. Então a gente tem que pensar nas nossas decisões. E aí, quando eles começam a passar por essa situação, eles estavam fazendo de tudo para salvar esse barco, de tudo que vocês imaginarem. Até que chegou um momento que, se você ler todo o capítulo 27, você vai ver o desespero deles para salvar aquele navio. Até que chegou um momento que eles falam assim: nós vamos ter que jogar cargas fora. Aqui do Jonas é diferente. Eles não precisavam jogar cargas fora. Eles precisavam tirar Jonas do barco. Aí você perde coisas que você não precisaria perder. Agora aqui, depois que você escolheu errado, aí você vai ter que tirar algumas cargas para você trazer alívio para o seu navio, para a viagem ficar mais leve. Então, eles começaram a esvaziar as cargas do navio. Por último, eles deixaram trigo, que eles precisavam comer, mas eles começaram a aliviar as cargas do navio. Então, às vezes a gente precisa, como eu disse aqui, reduzir gastos. Agora eu estou passando por isso, então agora eu vou ter que tomar uma medida de emergência na minha vida. Agora eu vou precisar mudar algumas coisas aqui nessa casa, por causa dessa viagem errada. O descontrole na nossa rotina, a gente tem que começar a organizar. Então, às vezes, é preciso abrir mão de comportamentos, mágoas, raiva, coisas que estão colocando a nossa alma em situações difíceis e causam peso na nossa alma. Por causa de uma direção errada, o barco em que Paulo estava passou por uma forte tempestade. A carga iria se perder toda. E às vezes é difícil aceitar, porém as más escolhas nas nossas vidas geram perdas inevitáveis. Mas o importante é que a vida deles não iria se perder. E às vezes a gente perde coisas, mas o mais importante é que a gente não perca Deus nas nossas vidas. E é doloroso ver Deus despedaçar o navio. É doloroso ver um investimento da gente indo embora, o que tínhamos antes. Mas se posicione diante de Deus e coloque a sua vida diante do Pai. Eu me lembro de uma outra ocasião também, orando por uma pessoa que sonhou muito com uma empresa, abriu essa empresa, colocou todas as suas economias nessa empresa. E um dia nós estávamos orando, e nós estávamos chorando, e essa pessoa chorou, olhou para mim assim e disse: eu coloquei minha vida aqui. E eu chorava também.
E a gente lendo a palavra, e eu lembro que a gente pegou um livro chamado Pão Diário. Falei, vamos ler. Estava relatando justamente a história de uma pessoa que investiu numa empresa e perdeu tudo. E essa pessoa perdeu. E às vezes é doloroso ver a gente ver um sonho, um investimento indo embora. Mas se posicione diante de Deus, saiba que as suas lágrimas sobre esses escombros não serão desperdiçadas. Se você chorar diante de Deus, elas serão base para a reconstrução que Deus vai levantar na sua vida. Elas serão base para levantar algo novo de Deus para a sua vida. Então recomeçar é deixar com que essa página que se findou para trás e deixar que Deus, a partir de hoje, reescreva a sua história. Só que agora na direção de Deus. Agora, Senhor, o Senhor está no controle da minha vida. Ainda que seja um barco despedaçado, Deus tem interesse em barcos despedaçados. Deus tem interesse em projetos que fracassaram, porque Deus não tem prazer no seu fracasso, mas o prazer de Deus é te levantar quantas vezes forem necessárias. Quando você se lembrar de quando você fracassou, é para que você não caia mais nessas pedras. Toda vez que você se lembrar de onde você fracassou, é para que você se lembre quem ficou e quem foi embora, e quem foi o único que te levantou, o Senhor. Por isso não abandone o Senhor por nada, nem por ninguém, porque Ele é o único que fica quando ninguém quer mais ficar. E eles ficaram 14 dias sem ver o sol, sem comida, sem visibilidade. E é terrível, às vezes você pensar, para onde que esse barco está indo? Ninguém sabe. Eles se deixaram ir à deriva. Não tem mais o que fazer, a gente está indo para cá, o vento está levando a gente contrário, a gente não sabe para onde a gente vai. Não dá para ver sol, não sei que horas é, não sei se é dia, não sei se é noite. Ninguém conseguia comer e às vezes a nossa vida perde o rumo, a gente fica perdido, sem saber que direção eu vou tomar na minha vida. Mas aí, Paulo, ele está dentro desse navio. E aí, Paulo, ele começa a se posicionar. E aí nós falamos aqui no começo de tempestades que a gente escolhe por decisões erradas. Mas tem tempestades que nós entramos por causa de escolha de outras pessoas. Escolhas da nossa família, escolha de pessoas que nos amamos também nos levam para a tempestade. Então tem tempestade que se você pode sair dela, se você não precisa enfrentar, então se poupe e não fique. Mas se é uma tempestade que não tem como sair, numa tempestade de um filho, de um esposo, não tem como sair daquela tempestade. E foi o que aconteceu com Paulo. Paulo não tinha poder de decisão naquele barco, e ele foi obrigado a passar por essa tempestade. E talvez você tenha se esgotado emocionalmente por causa de pessoas que insistem em te colocar na tempestade delas. Isso nos desgasta e você não sabe o que fazer. Mas Deus tem uma palavra para você nessa noite. Paulo também atravessou uma tempestade por causa de uma escolha errada de outras pessoas que estavam com ele. Sem sol, sem estrela, perdido, sem esperança. Paulo volta o seu coração para Deus. E à noite um anjo aparece para Paulo. Um anjo de Deus aparece para ele, encorajando Paulo para dizer: Paulo, essa prova não vai te vencer. Paulo, tem uma bênção te esperando, aleluia. Eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, mas quebrado ou inteiro, você está nas mãos do oleiro. Você está nas mãos de Deus. Então persevere em oração, não desista. Paulo se levanta no meio da dor. Ele vê todo mundo desesperado e ele sendo prisioneiro, mas a pessoa mais livre ali era ele, porque ele tinha intimidade com Deus. E essa é a diferença de quem serve e quem não serve.
Quem serve passa tempestade, quem não serve passa tempestade, mas quem serve tem comunhão com Deus. E olha a diferença de Paulo na tempestade. Então Paulo, ele se levanta como voz profética. Paulo leva a palavra, então continue levando a palavra. Ele se levanta para pregar para aquelas 275 pessoas e falar do amor de Deus ali, para que aquelas pessoas comessem, ceiassem. Ele disse assim: olha, a gente não pode ficar sem comer, vamos forçar, mas a gente tem que comer diante da luta. Se você parar de vir à igreja, se você parar de orar, se você parar de se cuidar, se você parar de se alimentar, não vai aliviar a sua prova, só vai piorar. Então a gente tem que começar a usar a nossa inteligência espiritual. Como é que você vai lutar com o inimigo prostrado, sem jejuar, sem orar, sem buscar? Não vai conseguir, a sua guerra é espiritual. Então Paulo, ele se levanta para levar a palavra como voz profética. Por quê? Aquele naufrágio fez Paulo parar em Malta, onde ele pregou por 3 meses. E até hoje aquela ilha é predominantemente cristã, em sua maioria. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Tudo que fizeram para te prejudicar, eu vou reverter em bênçãos para a sua vida. Nenhuma tempestade que causem na sua vida vai impedir Deus de cumprir o propósito que Ele tem para você. Não vai. A tempestade que te causaram não vai anular os frutos que você tem com Deus. Não vai, porque o propósito dele vai se cumprir. Aleluia. Paulo não precisava estar naquela tempestade. Paulo não queria estar naquela tempestade. Mas mesmo estando, Deus reverteu aquele mal para o bem de Paulo. Porque ali em Malta, onde eles foram socorridos, aonde eles foram parar, não era o destino, mas era o lugar que Deus preparou como socorro para abrigá-los. Ali Deus cumpriu um propósito lindo na vida de Paulo. Ali ele ficaria 3 meses. Ali Deus ia cumprir um fruto, como aqui a palavra disse: mesmo que você esteja vivendo tempestades que outras pessoas causaram na sua vida, não anula os frutos que você tem com Deus. E Paulo tinha frutos com Deus. E Malta era uma ilha que abrigou Paulo e foi extremamente generosa com Paulo. A palavra de Deus diz que eles receberam Paulo com tanto amor, com tanta generosidade, porque a generosidade abre portas. A generosidade abre portas. Eles trataram Paulo de forma extraordinária. E Públio, que era um dos maiorais da ilha, era um dos donos da ilha, abrigou Paulo. E como ele tratou Paulo com generosidade, Paulo foi parar na casa dele. E o pai de Públio estava enfermo. E Paulo ora pelo pai de Públio. E o pai de Públio é curado pela oração, pelo poder de nome de Jesus. E essa cura impactou toda a ilha de Malta, que se rendeu a Cristo. E até hoje a maioria dessa ilha é cristã, por causa do que aconteceu com Paulo lá atrás. Para você entender que Deus transforma tempestades que te causaram em propósito para a honra e glória do nome dele. Porque nenhuma tempestade que te causarem vai anular os frutos que Deus tem para você. Então Deus cumpriu um propósito ali. Eu não ia passar por Malta, mas o naufrágio nos fez chegar até lá. E Deus salvou aquela ilha. Deus salvou aquela ilha. Então é lindo quando Deus trabalha na nossa vida. E sabe, é tão lindo quando a gente age de generosidade com as pessoas. Eu digo assim: enquanto você reclama da sua vida, dos seus problemas, começa a ser instrumento de Deus na vida de alguém. Começa a ser generoso na vida de alguém. Sabe, muitas vezes as pessoas nos procuram, nos pedem ajuda quando menos a gente tem para dar. Às vezes quando a gente está com aquela dor, passando por aquele problema, mas você sabe ser palavra de Deus na vida de alguém, isso é bênção para a sua vida. Isso é bênção para a sua vida.
Paulo estava ali na tempestade, e se você está numa tempestade causada pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu trabalho, faça como Paulo, se levante como voz profética e carregue a palavra. Está chovendo, o barco está perecendo, mas eu estou carregando a palavra, e quem carrega a palavra recebe de Deus, porque Deus é fiel. Só que nós precisamos entender que nós não podemos ser a vida inteira multidão. O que é multidão? Aqueles que estão atrás apenas dos milagres de Jesus. Jesus quer que nós sejamos discípulos, porque na hora da cura Jesus podia contar com todo mundo, mas na hora da cruz não. E nós devemos amar Jesus não só pelo que Ele pode nos oferecer, mas por quem Ele é nas nossas vidas. E será que se você estiver bem, Jesus pode contar com você? Não, porque quando eu estiver bem eu não preciso dele. Será que quando você está mal, Jesus pode contar com você? Não, eu não tenho nada para oferecer, porque é sempre sobre você. Mas quando você aprender que é sobre o reino, a sua vida vai mudar. Quando você aprender a dividir, como ali em Malta, Públio, ele abre as suas portas para Paulo. Mas quem estava sendo mais abençoado ali, não era Paulo, um náufrago, mas era Públio, que abriu a sua casa para Jesus. E abrir a sua casa para Jesus abre portas para a sua vida. Entenda que vai ser sempre a minoria. Era Paulo pregando para 275. Sou só eu na minha casa. Imagina você no meio do mar, com um monte de gente desesperada, 275 pessoas, e você carregando a palavra. Mas Paulo, ele tinha intimidade com Deus. Então saiba que a generosidade abre portas na sua vida. Eu poderia trazer o café para a igreja, mas quando eu deixo a Cassiane trazer, eu não vou tirar a bênção dela, porque quando ela traz o café, não é ela que abençoa a igreja, é ela que é abençoada. Então, se as pessoas entendessem isso, elas iam brigar para fazer as coisas para Deus, porque elas entendem o poder que é ter zelo pela obra, amor pela casa de Deus. Quando você fala, eu trouxe um bolo para os irmãos, para aqueles irmãos, não, eu trouxe para Jesus. Então vai ser meu melhor bolo. Senhor, recebe a minha oferta. Ninguém é tão pobre assim que não pode ofertar nada para Deus. O nosso amor, o nosso tempo, as nossas palavras, a nossa generosidade. E eu me lembro que isso era uma marca muito forte da minha mãe. Eu lembro que ela sempre chegava cedo, e ela tinha prazer de chegar cedo para receber as pessoas com amor. E aí eu me lembro que eu chegava, eu já ia afinar já ia afinar os instrumentos, e eu ficava ali tocando teclado, olhando para minha mãe. Aí minha mãe chegava sempre arrumada, sempre impecável, porque para ela ir para a casa de Deus sempre foi uma festa, sempre foi com alegria, era a melhor roupa, era o melhor sorriso, e só Deus sabe o que ela estava passando, e eu sabia, porque eu convivia com ela. Mas nunca ninguém ali da igreja, ela ofereceu amargura, sempre ofereceu o seu melhor. E aí quando eu estava no altar, eu via, mãe, o que é isso? Mãe, está difícil, eu sei que você está apertada financeiramente. Não, eu estou trazendo aqui um tapete, porque esse tapete aqui está horrível. Eu estou trazendo esse vaso aqui porque está horroroso. Deus não merece isso. E ela sempre cuidando de tudo. Às vezes ela chegou uma vez com uma caixinha, o que é isso, mãe? É dia das mães. Eu trouxe um buquê para cada mãe. E ela se preocupava com a casa de Deus, zelo com a casa de Deus, amor com a casa de Deus. E a avareza, em todos os sentidos, espiritual, quanto mais a gente retém, parece que menos a gente tem. Mas quando a gente é abençoador, não estou dizendo descontrolado, abençoador, as bênçãos vêm para a gente. Quando você abre a porta para alguém da igreja, quem está sendo abençoado é você. Não é a igreja que precisa de você, é você que precisa da igreja. Então, faça questão dessa bênção. Eu lembro até num filme que eu gosto muito, que é A Forja, que uma mulher fala assim, ela é a senhorinha do filme, tem uma condição humilde, e ela quer pagar o sorvete para a mulher e para a criança que tinham condições financeiras boas. E aí a mulher fala, não, de jeito nenhum, você não vai pagar esse sorvete, quem vai pagar sou eu. Ela, negativo, essa bênção você não me rouba, porque a bênção é minha, eu que vou pagar. Então, porque ela entende o poder da oferta, ela entende o poder de você ser abençoador. Seja abençoador, quanto mais você abençoa, mais você é abençoado.
E não estou falando sobre valor, eu estou falando sobre amor. Eu sempre conto aqui que o Mateuzinho, todo aniversário meu, ele enchia o saco do pai dele. Papai, o que você comprou para a mamãe? Nada, papai. Como assim? E às vezes eu deixava combinado com ele, vamos lá escolhendo isso aqui. Não, aí isso é impossível. Aí ele ia lá pro quartinho dele, trancava a porta. Aí ele falava, pai, não deixa a mamãe vir aqui. Não deixa a mamãe passar na janela. Aí ele ia lá, fazia um desenho, ficava horas ali. Escreveu. Aí ele pegou um dia, escreveu a cartinha, embrulhou. Aí ele pegou todas as canetinhas dele, botou no saquinho, botou um laço e deixou do lado da minha cama com um bilhetinho. Olha, eu já ganhei presentes caros, mas esse foi o mais bonito que eu ganhei. Porque eu não estou falando de preço, eu estou falando de valor. Porque o mais bonito não foi nem o que eu ganhei, foi o que ele me disse. Quando eu acordei com aquela cartinha linda, aquelas canetinhas, eu falei, ai filho, eu estou emocionada, obrigada, eu amei, seu desenho está lindo. Ele, mãe, eu te dei tudo que eu tinha. O que ele tinha eram as canetinhas. Então é sobre amor com Deus, com a obra, com a igreja. Sabe? Não é um sacrifício estar aqui, é um prazer estar aqui, é um privilégio estar aqui. Você tem saúde para isso, você tem mobilidade para isso. As pessoas andavam quilômetros para ouvir Jesus, porque não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha transmissão do culto. Então as pessoas pagavam um preço para ouvir Jesus, para levar Jesus. E Paulo ele não estava sozinho aqui nesse navio. Ele não estava. Ali haviam pessoas que estavam com ele. Ele estava amparado. Ali era Paulo sozinho para levantar 276 pessoas, mas Deus confiou nele. E quando Paulo vê que está todo mundo desesperado, ele fala assim, gente, Deus mandou dizer para vocês, tenham um bom ânimo. Um anjo de Deus apareceu para mim nessa noite. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, falou comigo nessa noite. Que nós vamos chegar ilesos ao nosso destino. Deus fala conosco na noite. Deus fala conosco na tempestade. Deus fala conosco nas madrugadas, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Deus não deixa de falar conosco. E é lindo porque, assim como existem pessoas que nos abandonam na tempestade, existem as pessoas que ficam na tempestade. E Paulo, ele teve pessoas que ficaram do lado dele. Deus levanta amigos para serem consolo quando nós passamos pelas tempestades da vida. Na angústia, Deus faz nascer um irmão. Ele usa pessoas de longe para fazer por você o que pessoas de perto nunca fizeram. Pessoas que darão certeza a você que Deus nunca te abandonou. Paulo passou por uma grande tempestade como prisioneiro num navio. E Deus deixou com ele 2 amigos, Lucas e Aristarco, que decidiram estar com ele. Mesmo sabendo que seria uma viagem longa e emocionalmente difícil, cheia de provações. Esses amigos trouxeram ânimo e encorajamento para Paulo. A maioria das pessoas não ficarão do seu lado na tempestade. O abandono é para você ter certeza de verdadeiramente quem te ama ou quem só se serve da sua utilidade. Além dos 2 amigos, após 14 dias no barco, sem comerem, durante a noite, um anjo aparece para falar com Paulo e dizer a ele: não se preocupe, você não está sozinho. Não se preocupe, ninguém vai se perder, Paulo. Paulo se enche de coragem e se levanta como voz profética para acalmar 276 passageiros. Deus está dizendo: continue orando.
Eu não te deixarei sozinho, eu vou levantar pessoas para te ajudar. E ainda que fisicamente você não veja ninguém, ainda que fisicamente não tenha ninguém do seu lado, abra os seus olhos espirituais e você vai ver que os anjos de Deus estão com você, assim como estavam com Paulo. E a tempestade vai passar e Deus vai cuidar de você. Confie. Ele não estava sozinho, assim como você não está sozinho. Lucas provavelmente foi aquele que escreveu o relato do livro de Atos, foi escrito por ele. E aqueles amigos leais pagaram suas passagens. Não se sabe se eles pagaram ou se eles embarcaram com Paulo, como servos de Paulo. Mas Festo, ele permitiu que aqueles dois homens entrassem. Depois, se você ler a história, você vai ver que Festo, ele considerava muito Paulo, ele gostava muito de Paulo. E ele permitiu que os dois amigos entrassem com ele, para que ele não ficasse sozinho como prisioneiro. E aqueles dois amigos, não se sabe se eles pagaram para estar do lado de Paulo, ou se eles entraram como servos de Paulo. Tem um historiador que chama Hesíodo, que ele pensa na bondade do centurião, que fazia de conta que aqueles homens eram escravos de Paulo, porque a lei permitia que o cidadão romano, ele fosse assistido por um par de escravos. Eu imagino como ele se sentiu animado com aqueles homens lá. E aqueles homens escolheram estar do lado de alguém que não tinha nada para oferecer além de tempestade. Mas eles amaram Paulo, porque o amor de Deus estava neles. E é isso que precisa existir na gente. Assim como Deus vai colocar na sua vida amor pelas pessoas, para cuidar de pessoas, para abençoar pessoas que você mal conhece, assim Deus levanta para te abençoar também. E aqueles homens escolheram estar na provação de Paulo. Depois, mais para frente, a gente lê que Aristarco, ele compartilhou com Paulo na prisão. Não se sabe se ele ficou preso com Paulo, ou se ele ficou ali ajudando Paulo. Mas ele estava do lado de Paulo. E depois essa viagem acontece, naquela tempestade toda, aqueles homens ficam animados com a palavra de Paulo. Mesmo tontos, eles conseguem comer. De repente, eles sentem que o barco pode estar chegando em alguma ilha. E aí olha a ideia dos tripulantes. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o bote salva-vidas e vamos vazar desse navio, para a gente escapar. Igual do Titanic, que o pessoal foi no bote. Primeiro, eles queriam fazer isso. Eles queriam enganar as pessoas. Paulo percebeu na hora. E Paulo disse assim, se vocês fizerem isso, vai morrer todo mundo. Deus falou que ninguém vai se perder, mas para isso tem que todo mundo permanecer no navio. Está passando por tempestade? Não fuja da presença de Deus. Não fuja da casa de Deus. Não fuja. Talvez você está se refugiando nos lugares errados, nas pessoas erradas. E tem gente que vai se refugiar no pecado. Ele estava dizendo, sempre que você quiser fugir da vontade de Deus, sempre vai ter um bote te esperando. Só que Paulo percebeu e ele avisou, se fugirem, vai morrer todo mundo. Aí Júlio ouviu e eles cortaram as cordas e deixaram os botes salva-vidas irem embora. Ninguém vai sair daqui. Aí daqui a pouco os prisioneiros falaram, os soldados falaram, então vamos matar todos os prisioneiros, porque a gente vai naufragar. Se esses prisioneiros escaparem, a gente vai ser morto. E Júlio não deixou, Júlio nem pensar. Ninguém vai tocar em Paulo, nem nesses prisioneiros aqui. Por mais que pareça que você vai morrer, Deus não vai te deixar perecer. Essa prova não vai te matar. Confie na provisão de Deus para a sua vida. Confie. E aí Paulo fala assim, o navio vai se espedaçar. Porque a proa parou e a onda batia de cá, batia de lá. Paulo falou, vocês têm que comer. Quem souber nadar, vai nadar. Quem não sabe nadar, se apoia em um bote, se apoia em um pedaço de pau, se apoia em algo que flutua, até a gente chegar na ilha. E foi assim.
Quem sabe nadar, tem gente que já tem experiência com Deus, é pessoa de oração, pessoa de busca, mas tem aqueles que são meninos na fé, que precisam se apoiar em outras pessoas. E não se preocupe, se você não souber nadar, Deus vai deixar algo para você se apegar. E aí eles chegam na ilha todos cansados, uns nadando, outros boiando, mas todos chegaram intactos, para a honra e glória de Jesus. E quando eles chegam naquela ilha, ali, eles chegam naquela ilha de Malta, se reúnem com aquelas pessoas. De repente, para se aquecer, Paulo começa a juntar gravetos e acende uma fogueira. Quando ele acende uma fogueira, uma serpente pica Paulo. Paulo sacode a serpente na poeira, na fogueira, e nada acontece com Paulo. Porque quando você busca, você está acendendo uma fogueira na sua casa. Aí você pensa, quando eu comecei a buscar, a minha vida piorou. Não, as serpentes sempre estiveram ali. A diferença é que quando você busca, você acende uma luz. Você acende uma fogueira que incomoda as trevas, e a serpente se revela. E quem você acha que a serpente vai picar? Quem está mantendo a fogueira acesa. Ele quer picar aquele que está orando na casa, aquele que está buscando, aquele que está pagando o preço. Mas o que você vai fazer? Quando a serpente te picar, vai doer. A traição, a afronta, a perseguição dói. Mas é sua decisão de deixar o veneno entrar ou não. O que você tem que fazer é sacudir a serpente na fogueira. No mesma fogueira que você acendeu, a sua oração que fez esse inimigo se levantar contra você. Pois é a sua oração que vai consumir esse inimigo na sua vida, em nome de Jesus. A princípio essas pessoas pensam, esse homem é um bruxo, porque não acontece nada com ele. A serpente pode te picar, mas nada vai acontecer com você. E aí elas entendem que é Deus na vida de Paulo. E isso faz com que Públio abra as portas da sua casa, da sua mansão, recebe Paulo. E Públio está com seu pai com febre, doente. E aí Paulo ora, o pai de Públio é curado, e ali aquela ilha se rende a Jesus. Porque Deus, Ele transforma as nossas dores em testemunhos, as nossas provas em testemunhos, para a honra e glória do nome dEle. O que você tem que fazer hoje? Se você está passando pela tempestade, se coloque em pé, nós vamos orar. Se você está vivendo a tempestade na sua vida nessa noite, o que você tem que fazer é colocar diante de Deus, colocar diante do Senhor tudo que está fazendo peso no seu navio, entregar no altar do Senhor a sua vida em propósito a Deus. O seu compromisso não é com a comunidade cristã, o seu compromisso não é com o pastor Anderson, o seu compromisso é com Deus, é com Deus. Deus precisa ser sua prioridade. Porque na hora da tempestade, o único que sabia manter a calma foi Paulo. Porque na hora da tempestade, foi para ele que o anjo apareceu. Foi para ele. E Deus, Ele se revela nas nossas tempestades. Deus se revela nas nossas adversidades. Deus se revela nas nossas situações mais difíceis. Por isso hoje o convite de Deus para você é deixar essas cargas que estão pesando na sua viagem. Pecados, mentiras, que Deus não se agrada e que estão fazendo peso na sua vida. Amargura, pensamentos que não agradam a Deus. E se colocar diante dEle, para que você consiga ouvir a voz dEle. E aí você pode pensar, como que eu posso ouvir a voz do Senhor no meio de uma tempestade tão forte? Como que Paulo conseguia ver o Senhor? E talvez você não está conseguindo ver Deus nessa tempestade que você está passando. Você não está conseguindo ver Deus. E Deus sente saudade
da sua oração. O Senhor sente saudade da tua busca, da tua entrega. Talvez você não está conseguindo ver Deus. Nesse momento, o que você tem que fazer não é murmurar, é silenciar, para que você consiga ouvir a voz do Pai falando com você, te dando direção, te dando alimento, trazendo viva esperança no seu coração. É um anjo que vai dizer: Paulo, você não vai se perder. Eu sei que está escuro, eu sei que você está com medo, mas o anjo está aqui. E os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Paulo, você não está sozinho. Eu sei que você não queria estar nesse barco. Eu sei que te colocaram nesse barco. Mas tem uma ilha esperando por você. A sua história não acaba aqui. Paulo ainda vai ficar 2 anos em Roma, morando numa casa alugada. Paulo ainda vai ganhar Malta para Jesus. Depois da tempestade tem recomeço. Quando a esperança se acabar, Deus proverá recomeço. Na destruição existe recomeço de Deus para você. Depois da tempestade tem uma ilha. Depois dessa destruição tem promessa ainda sobre a sua casa, sobre a sua família. Creia, 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 creia. Vai passar, esse problema vai passar, está escuro, mas como Paulo, carregue a palavra. Tudo que você tem que fazer é carregar a palavra dentro da sua casa, carregar a palavra naquele trabalho, carregar a palavra no meio da sua família. Não abra mão de carregar a palavra. Paulo, naquele barco, ele carregava a palavra, ele carregava a presença de Deus. E que diferencial fez Paulo naquele barco? Deus não repreendeu a tempestade, o navio se perdeu completamente. Paulo não andou sobre as águas, mas Paulo foi instrumento de Deus para salvar 276 pessoas que iriam morrer naquelas águas. A sua luta, o seu testemunho vai trazer vidas que se renderão a Jesus, se renderão ao que Deus pode fazer. Que através da sua vida pessoas se voltem a Cristo. Aleluia. Existe um propósito no meio dessa tempestade. Então carregue a palavra, carregue a palavra. O Senhor, eu oro por cada um que está aqui, Deus, por cada mãe, por cada filho, por cada um que entrou aqui com o coração angustiado e se sentindo como um barco que está balançando de todos os lados. Ei, Deus te diz: filho, você não está sozinho. Nunca mais diga isso: eu sou sozinho, eu estou sozinho. Não, você não é sozinho, você não é sozinha. Você não é rejeitado. Por mais que as pessoas não te queiram, se afastem de você, eu te amei, diz o Senhor. Paulo era apenas um prisioneiro que seria descartado ali, mas não, ele foi escolhido por Deus. E quem determina a última palavra na sua vida é o Senhor, não é o homem, não é a circunstância, não é aquilo que o seu filho te disse hoje para te ferir, é a palavra de Deus. Então continue mantendo a fogueira acesa, continue carregando a palavra, porque é ela que vai salvar você e a sua casa dessa tempestade. E hoje, Deus, visita cada coração aqui, Pai, visita cada um aqui.
essas cargas e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero te ver, eu quero te ouvir. Aquieta, Senhor, o meu coração, Pai. Ensina minha alma a descansar, a esperar em Ti, Senhor, porque eu sei que em Ti existe socorro para minha alma. O Senhor está dizendo para você, sabe, igreja, essa canção, ela é muito importante na minha vida, porque no meu processo de luto, quando eu estava passando pelos dias finais da minha mãe na terra, essa canção me trazia consolo de que Deus estaria comigo. E eu me lembro que no último dia de vida dela, nós estávamos juntas no carro e nós estávamos cantando juntas essa canção. Para ela, porque teria que se despedir e ir para a glória, e para mim queria ficar. E ela ter a segurança e essa paz no coração de cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a única que pode trazer paz ao seu coração. Então hoje Deus te trouxe aqui para trazer alívio e refrigério à sua alma, para que você ouça a voz do Senhor te alcançando nessa tempestade. Alcança cada um aqui, Senhor. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama, Senhor, me chama perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender
olha nos olhos dele. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, de que tudo vai ficar bem, tudo. Diga, não vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, me segurarei, a sua mão me levantará, e se eu chorar toda lágrima, você enxugará, e se eu cair, a sua mão me levantará, e se eu chorar toda lágrima, mas meu coração deixa eu através do Senhor, só assim eu não me sinto só. Você não está só, você não está só. Que hoje a presença de Deus te abrace, que hoje o amor de Deus te abrace, que hoje a glória de Deus te abrace. Deus está te chamando no meio dessa tempestade. Hoje Ele declara, escuta a voz do Senhor, escuta a voz do Senhor. Senhor, nós estamos aqui, Deus. O Senhor é o nosso socorro. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu estás aqui, Deus. Tu estás aqui, Deus. É o Senhor que traz livramentos. É o Senhor que nos levanta. É o Senhor que nos chama. É o Senhor que nos chama para perto. E só assim eu não me sinto só. Eu não me sinto só. Só assim você não se sentirá só, porque Ele está contigo, te chamando, te livrando, te sustentando. Ele é o teu apoio, Ele é o teu socorro, bem presente na hora da angústia. Aleluia, aleluia. Nós só precisamos entender que sem Ele nós não temos nada. Só essa presença é que nos restaura, só essa presença que nos levanta, só essa presença que nos perdoa, que nos ama, só essa presença. Sabe, Tony, essa voz que tem falado com você é o Senhor te chamando. Sabe, porque às vezes, mesmo estando acompanhado, você se sentia sozinho. Porque você é escolhido de Deus. Porque o que está faltando é você cumprir o chamado que Ele tem para a sua vida. Por isso que o vazio nunca preenche. E não é um vazio só do Pai físico, humano, é do Pai celestial, que te ama, que te acolhe, Tony, que te abraça. E esse vazio no seu interior, que te faz sentir só, é a presença de Deus te chamando para perto dele, para que você seja instrumento na
vida de outros jovens como você, para que você seja instrumento de Deus na vida de outras pessoas que precisam ouvir de você que Jesus faz, ouvir de você que Jesus sara, que Jesus salva, que Jesus liberta. Tony, você e sua mãe e sua casa são escolhidos de Deus. Vocês nunca estiveram só. Deus sempre foi o Pai. Deus sempre foi o apoio, o sustento e a provisão. Priscila, não tenha medo. Deus nunca vai deixar faltar provisão na sua casa, porque Deus é que cuida de você. Os nossos sonhos e expectativas podem se desfazer como um barco, mas as expectativas de Deus não. E o que Ele tem para a sua família é grandioso. E quando verdadeiramente, Tony, você se encontrar no seu chamado, no que Deus reservou para a sua vida, essa solidão vai acabar, essa tristeza vai acabar, e você vai entender o porquê o Senhor te ama. Então que você possa nesse momento abraçar sua mãe, vocês possam se abraçar, e nesse abraço dela para você e seu para ela, Deus vai trazer uma cura para a vida de vocês dois nessa noite. Priscila, abraça o seu filho, e que Deus traga cura, restauração sobre a vida de vocês, que Deus traga perdão, que Deus traga amor, que Deus traga apoio um no outro, que Deus traga restauração, que sossele, Senhor, essa família diante de Ti, Deus, diante de Ti, porque Ele vai começar a acender a fogueira, Deus. Ele vai começar a acender a fogueira, Deus. E que o Senhor ministre a tua unção de cura, de restauração, de poder sobre essa família, Deus. Que o teu amor o abrace nesta noite, que o teu poder os abrace nesta noite, Deus. Em nome de Jesus, Pai, toma essas vidas em tuas mãos, Senhor, e sela aqui o teu propósito, Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida deles, Pai, sobre o caminhar deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh Deus. Sem Ti nós não somos nada, Deus. Sem Ti nós não somos nada, Deus. Deus está ministrando cura nesse lugar. Deus está ministrando restauração nesse lugar. Deus está falando no meio dessa tempestade. Nós vamos declarar, Senhor, a Ti o nosso amor, Pai. Senhor, o Senhor é a voz que se manifesta na tempestade das nossas vidas. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a Ti, não tenho
Sabe, mãe, a sua filha vai reconhecer que Deus é na sua vida. Ela não ouve a sua voz, mas a voz de Deus ela vai ouvir. Sabe, filho, você que está com medo hoje e a sua conta está no negativo, Deus está falando com você. Não temas, porque eu vou te surpreender com a minha provisão na sua vida. Sabe, você que está preocupado com essa enfermidade hoje, Deus vai trazer cura para a sua vida e não vai demorar. Mas o que Deus tem para nós nos dizer hoje, nessa noite, continue carregando a palavra. Continue carregando a palavra, porque na destruição haverá recomeço de Deus. Oh, diga assim comigo mais uma vez. E se